Amém? Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos ler mais uma vez? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Os amados podem se sentar, por favor. Helena, o Senhor, quando me deu essa mensagem, ele foi me dando cada parâmetro de como que era para ter sido colocado. E o capítulo 14, ele começa falando da morte de João Batista, que é do versículo 1 até o versículo 12. E Jesus vem relatando sobre a morte de João Batista. E do 13 até o 21, vem falando sobre a multiplicação dos pães, ao qual Jesus saciou a fome de mais de 5.000 pessoas, homem, fora as mulheres e as crianças. E depois desse detalhe, que Jesus acabou de multiplicar os pães, Jesus, o que ele fez? Ele despediu os discípulos e mandou os discípulos entrar no barco e ir adiante. E ele, grava isso, ele subiu no monte para orar. Grava isso, ele subiu no monte para orar. No decorrer da mensagem, você vai pegar vários detalhes falando sobre o monte. Amém? E depois disso que ele foi, despediu e subiu para o monte para orar, os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. Só que veio uma forte tempestade e os discípulos ficaram meio temerosos. Só que Jesus veio andando sobre as águas. Jesus estava caminhando sobre as águas. E o Pedro, eles se assustaram, mas Jesus falou: calma, sou eu. E Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Jesus falou: Pedro, vem. Enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, como eu estou olhando para vocês estão olhando, Pedro, ele caminhava, ele estava andando, olhando para Jesus. Mas o vento fez com que Pedro tirasse o olhar de Jesus. E ele ficou temeroso, porque ele começou a afundar. Só que ele gritou por socorro. Jesus não estava distante. Jesus, ele estendeu a mão para Pedro e trouxe ele para perto. A primeira pergunta que eu te faço essa noite: qual é o vento que tem te assustado? Qual é o vento que tem feito você paralisar? Qual é o vento que tem feito você tirar os olhos de Cristo? Nós vamos abordar 3 pontos nesta mensagem. O primeiro ponto é reconhecer que está afundando. Será que nós temos reconhecido que estamos afundando muitas das vezes? Responda para você mesmo. Será que você reconhece que muitas das vezes você está afundando? Pedro, ele reconheceu que ele estava afundando. Só que tem vários pontos que impedem que a gente reconheça que estamos afundando, porque não queremos saber o que meu irmão vai pensar de mim. Eu sou crente. Eu passei por fulano, não está assim não, meu irmão. A gente precisa reconhecer que está afundando. Porque como que vamos receber ajuda se a gente não reconhece que está precisando da ajuda? Como que a gente vai receber uma coisa que a gente não declara para o irmão que estamos precisando? Como que alguém vai saber que você está querendo comer um doce? Coisa simples. Você quer comer, às vezes, um doce e você não fala para o seu irmão como a irmã Dani sabe fazer bolo maravilhosamente, a pastora Fabiana faz várias coisas, vários tipos maravilhosos. Mas como que elas vão saber que você está com vontade de comer se você não dialoga com elas, não passa para elas o que você quer comer?
Assim somos nós com o nosso Senhor. A gente precisa reconhecer: Senhor, eu estou afundando, eu estou naufragando na fé, eu preciso da sua ajuda. Pedro, ele clamou, só que os nossos status, nossos estilo de vida que a gente leva, impede que a gente passe isso para as pessoas. O nosso orgulho não deixa a gente comentar com as pessoas que estão carecendo de ajuda. Isso é errado para a nossa vida, porque nós estamos morrendo espiritualmente, estamos apostatando da fé, porque prefiro ficar longe do que falar para o meu irmão que eu estou precisando de ajuda. Amados, a pastora, na oração que falou várias vezes sobre salvação, pedir ajuda. Amado, a gente precisa expor para o Senhor que precisamos de ajuda. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Não foi sangue de bode, nada disso. Foi o sangue dele, o precioso sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz para te salvar. Nós, irmão, nós estávamos mortos, nós estávamos destituídos da presença do Senhor. Ele se deu naquela cruz, foi 100% por mim e por você. Amém. Então não podemos brincar com a nossa salvação. Uma coisa, irmãos, não fique preocupado com a multidão. Multidão não tem paixão por Jesus. As maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa. E essa uma pessoa alcançou muito mais pessoas. O seu coração tem que estar cada dia mais queimando pela presença do Senhor. Você precisa estar ardentemente desejoso em querer mais e mais da presença do Senhor. Não deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, que nada venha te impedir de buscar mais da presença do Senhor. Não deixe que nada venha te afastar de estar tendo comunhão com o Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele morreu para ter comunhão contigo, Ele morreu para ter intimidade com você. Ele fala: meu filho, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para ter relacionamento com você. Mas só que você prefere tantas outras coisas do que se relacionar comigo. Você tem deixado a tempestade, você tem deixado o vento te afastar da minha presença. Você muitas das vezes se preocupa com tanta coisa, mas você não busca a minha presença, você não busca a minha paz, você não quer estar tendo relacionamento comigo. Então você fica temeroso e você prefere se esconder. Não, irmão, você não foi chamado para se esconder. Irmão, você não foi chamado para ficar com medo. Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para prosseguir com Cristo. Não deixe que nada venha te parar, meu irmão. Não deixe que nada venha te intimidar. O diabo, ele pode levantar o que for, mas maior é o que está em você. Maior é Cristo que está te fortalecendo a continuar a caminhando com Ele. Segundo ponto que eu quero partilhar com vocês é clamar o socorro. Pedro, ele viu que estava afundando, ele clamou o socorro. Veja só o versículo 30, Mateus 14, 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Temos clamado ao Senhor? Temos pedido socorro a Ele? Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e secretas que não sabe. Ele pede para você clamar. Não deixe que a tempestade da vida venha te calar, impedir você de clamar ao Senhor. Não deixe que nada as afronta, as intimidações, as coisas que o mundo tem oferecido, te paralisar, deixar você de boca fechada. Não, minha amada, não, meu amado. Você precisa clamar, você precisa falar para o Senhor. O salmista vai falar: os ouvidos do Senhor está atento, inclinado para ouvir o seu clamor. Salmos 86, 1 vai falar: inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Olha o que o salmista fala: inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado.
Ele está com o ouvido atento a ouvir o seu clamor. Basta você abrir os seus lábios. Precisamos abrir os nossos lábios e falar para ele: Senhor, estou necessitado, eu estou padecendo, Pai. Eu não aguento mais essa dor da minha alma. O salmista fala: aquieta-te, minha alma, espera em Deus. Você tem esperado em Deus, meu amado. Você tem esperado em Deus, minha amada. Você precisa buscar mais e muito mais da presença dele. Não ande temeroso, não ande com medo das coisas. A tua confiança, a minha confiança precisa estar depositada única e exclusivamente nele. O autor e consumador da nossa vida. Precisamos buscar mais e mais da presença dele. Não se esconda. Você não, como eu falei, você não foi chamado para se esconder. O Senhor, ele não vai se fazer indiferente à tua dor, meu irmão. Ele não se faz, ele se compadece da tua dor. Ele se preocupa com o que você tem passado. Mas você precisa depositar totalmente e única e exclusivamente a tua confiança nele. Amém. A sua boca tem que declarar: Senhor, eu preciso de ajuda. O salmista, ele vai falar um salmo, ao que eu falei do monte, Salmo 121. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O socorro veio do Senhor, amém, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, amados, tem um nome, é Jesus Cristo, o único que é digno de honra, glória, louvor e majestade para todo sempre. Mas você e eu precisamos reconhecer isso, precisamos declarar: Senhor, me ajuda. Os meus olhos, Pai, têm que estar levantados única e exclusivamente para Ti, Pai. E em Isaías 45, 22 vai falar: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele manda olhar para Ele. É olhar para Jesus, amado. É olhar para Jesus, minha amada. Porque temos deixado de olhar para Ele, porque temos deixado de clamar mais e mais da presença dEle. As adversidades, o vento forte não pode nos paralisar. Não pode. Eu não estou trazendo uma mensagem motivacional, mas é uma mensagem de encorajamento para que todos nós possamos prosseguir caminhando com o Senhor. Que as adversidades não podem nos parar. A doença não é motivo para nos parar, mas pelo contrário, é para buscarmos mais e mais da presença do Senhor. Porque quer comamos, como o pastor Fabiano, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Se a doença vier, glória a Deus. Se for curado, glória a Deus. Mas se não for, vamos glorificar o Senhor. O importante é a salvação das nossas almas, porque a carne, uma hora vai apodrecer. Tudo aqui, uma hora vai passar. O importante é o depois. Porque Ele nos fez a promessa. E essa é a promessa que eu vos faço. A vida eterna. Nós teremos uma vida eterna com o nosso Criador, irmão. Nós teremos uma vida eterna com o nosso Pai, com o nosso Deus, o nosso Salvador que se deu naquela cruz. Não fique temeroso. Não fique pensando o que vai ser amanhã. Ensino agora. Fortaleça cada dia mais na presença do Senhor. Precisamos nos fortalecer. Precisamos estar caminhando única e exclusivamente olhando para Ele. Entenda, Ele está do teu lado. Pedro estava afundando. Ele estendeu a mão e trouxe ele de volta. E mostrou para ele: Pedro, continua olhando para mim. Quando você olha para mim, você caminha. E Ele está falando isso para a gente essa noite. Ele está falando: meu filho, minha filha, não tira o olhar de mim. Não deixe de olhar para mim. Continue olhando para mim. Por maior que seja a adversidade, por maior que seja a tribulação que você esteja enfrentando, eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar. Ele vai fazer você enfrentar a dificuldade junto. Ele pode cessar a dificuldade? Ele pode, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser parar,
Ele vai estar te ajudando, vai estar do teu lado, vai estar de braços abertos, vai estar o braço ali do teu lado, ali, meu filho. Eu estou caminhando com você, porque o que você está passando, eu já passei. Porque a Bíblia declara que ele sofreu tudo que estamos passando, ele passou também, para mostrar, filho, filha, você pode enfrentar, você é capaz, mas nós só somos capazes quando nós temos ele fazendo morada dentro da gente. Tem um texto também que fala que os discípulos, quando Jesus estava dormindo no barco, que os discípulos temeram com Jesus dentro do barco. Só que nós tememos com ele dentro da gente, porque ele faz morada dentro de cada um de nós. Não podemos temer, irmão. Não temos que temer. Temos que falar, Pai, me ajuda, Pai. Me ajuda a passar por isso. Me ajuda a enfrentar essa dificuldade, Pai. Pai, eu não estou aguentando, Pai. Ter a dor do meu irmão, Pai. Me ajuda a ajudar ele, Pai. Me dê força para encorajar o meu amigo. Me dê força, me dê sabedoria, me dê discernimento, Pai. O que eu tenho que falar para o meu irmão, para não deixar ele desistir, para não deixar ele parar no meio do caminho. Me ajuda, Pai, a ajudar a minha família, me ajuda a encorajar a minha família a continuar caminhando contigo, Pai. Pai, me dê sabedoria no que eu tenho que falar para os meus amigos, Pai. Eu não quero ver os meus amigos irem para o inferno, Pai. Eu não quero ver isso. Mas isso nós precisamos expor para o Senhor. Precisamos pedir ajuda para Ele. Olha como nosso Deus, Ele é tremendo. Mais uma vez vai falar sobre o monte. Em 2 Reis, capítulo 6, 16, quando um rei, ele vai contra Eliseu, porque ele estava querendo ir contra o povo lá, só que o que acontecia? Eliseu estava sendo usado por Deus e desbarateava todo o plano dele. Ele falava assim, poxa, eu estou querendo ir contra eles, e quem é que está me delatando? Quem é que está falando que eu estou indo? Só que o homem falou assim, ó, tem um homem de Deus que ele é muito usado e que é ele que está sendo usado e está fazendo que você não consiga ir. Ele falou assim, não, vamos prender ele, vamos matar ele. E o que acontece? Ele manda um grande exército para poder prender Eliseu. Só que Eliseu ficou tranquilo na dele. Ele sabia em quem ele estava colocando confiança. Ele sabia o Deus que ele servia. Falou, não vou temer. Só que veio o exército. E o servo dele, Geazi, quando foi lá, meu senhor, tem um grande exército contra a gente. Só que Eliseu fala, meu filho, fica calmo e fala, Senhor, abre os olhos do teu servo. O Senhor abriu os olhos dele e ele olhou para os montes. Ele olhou para os montes. Glória a Deus, foi tremendo, Senhor. Ele viu uma grande carruagem, cavalos de fogo, o socorro vindo. Ele olhou para o monte e viu um grande, e ele descansou. E aquele exército desbarateou o exército do rei. Olha para o monte, irmão. Olha para o monte, irmão. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não está isento da tua dor. Ele se compadece. Ele sente a tua dor. Basta você olhar para o monte e clamar a Ele, pedir ajuda a Ele. Por mais difícil que você esteja, eu não posso falar, irmão, minha irmã, a dor que você está sentindo, porque não sou eu que estou passando. Como tem um ditado, quem sabe a pintura da panela é a colher que mexe. Não sou eu que estou sentindo a pintura da panela. Cada um sabe aonde o calo aperta, aonde dói. Eu não posso imaginar o tamanho da dor que você está enfrentando. Eu não posso imaginar o tamanho do sofrimento que você está passando, os pensamentos que muitas das vezes vêm na sua mente, a tempestade que vem fazendo com que você queira parar, queira desistir, queira voltar atrás. Não, você não foi chamado para voltar atrás. Você não foi chamado atrás. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, isso caia por terra agora, em nome de Jesus. E que isso não venha acontecer na tua vida. Porque você é luz. Você foi chamado para ir adiante. Você foi chamado para poder propagar o Evangelho. Lembre-se, eu tenho que olhar para o monte, é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, meu amado.
Não para. Continue buscando mais e mais da presença do Senhor. O terceiro ponto que nós vamos abordar, a mensagem vai ser rápida. Volte a caminhar com Cristo. Porque depois que Jesus estendeu a mão a Pedro, eles voltaram para o barco. Só que eles voltaram andando. Pedro andou sobre as águas. Ele voltou andando com Jesus para o barco. A Bíblia tem, não assim, fala especificamente mostrando, mas ele voltou para o barco com Jesus. Pedro, ele foi ousado no pedido dele. Mas só que no momento ele parou de olhar, só que ele teve a coragem de pedir a Jesus para andar sobre as águas. Precisamos ter essa ousadia. Senhor, aconteça o que acontecer, eu quero caminhar contigo. Venha o que vier, venha a tempestade que vier, mas eu sei que o Senhor está do meu lado, me ajudando a caminhar. Uma exortação para todos nós. Provérbios 18:1 fala: quem vive isolado se preocupa consigo e rejeita o bom senso. Ele não aceita quem se isola, quem foge da presença. Ele não nos chamou para viver isolado, mas para vivermos em comunidade, para vivermos em família, para vivermos junto e não ficar parado. Nós não somos gato de armazém, onde vem para a igreja, fica só ouvindo, muitas das vezes nem para a igreja vem, fica dentro de casa, escuta uma ou duas mensagens e se isola. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado a prosseguir. Você foi chamado para caminhar com o Senhor. O plano da salvação é para permanecer caminhando com Cristo. Este é o plano da salvação. Jesus te salvou para você permanecer com Ele. Ele não te chamou para você ser espectador, não. Espectador fica em casa acompanhando. Não, mas Ele te chamou para você fazer parte do corpo, para você se envolver na obra dEle. Porque se fosse isso, Ele não precisava ter te salvado. Se fosse isso, Ele morreria numa cruz. Para quê? Porque Ele te salvou, porque Ele quer que você seja usado para alcançar muito mais pessoa. Até uma frase que eu ouvi num encontro cotidiano em São Gonçalo, uma vez que nós falamos sobre missões. Um jovem me falou que não devemos ser um crente SSS, sentado, satisfeito, sentado, salvo, satisfeito. Sentado, salvo e satisfeito. Não, você tem que se envolver. Amém. Somos chamados para nos envolver. Como o pastor Sandro várias vezes já falou, tem várias coisas que a gente está fazendo aqui na igreja e que precisa de ajuda. Precisamos nos envolver. Lembra, Pedro, Jesus ele trouxe a toma, trouxe ele, salvou ele. E a gente vê na história que Pedro foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Imagine se Jesus tivesse salvado Pedro ali. E Pedro depois falou assim, pô, ele me salvou. Pô, eu dei mole, passei maior vergonha, porque tipo, andar sobre as águas, afundei, Jesus me trouxe de volta, eu vou parar. Vou ficar com a minha vidinha de pescador, depois vai dar um tempo, vou morrer mesmo, não sei o que vai acontecer depois da morte. Não, amados. Pedro, depois disso, ele passou por várias outras coisas, mas ele ganhou, foi muita alma para Jesus. Ele não deixou o medo paralisar ele. Ele não se contentou com apenas ir lá no templo. Não, amados. Ele que se dedicou à pregação do Evangelho, ele se dedicou à salvação da vida das pessoas. 3 pontos também. Nós recebemos a palavra, nós precisamos celebrar aquilo que nós recebemos e precisamos compartilhar. Porque você recebeu a salvação. Todos receberam a salvação, amém? Precisamos celebrar. Jesus, obrigado.
Você me salvou. Eu estava perdido, eu estava desenganado, eu estava indo para o inferno, mas a tua boa mão me trouxe à tona, a tua mão me trouxe para perto de ti. E o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar. Fala, meu irmão, eu estava perdido, mas o meu amigo, ele me salvou. Eu estava cego, ele me fez enxergar. Eu era mudo, ele me fez falar. Eu não amava, mas ele me amou primeiro. E por isso eu posso amar vocês também. Porque nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Será que nós conseguimos compreender essa imensidão de amor que Jesus teve para conosco? É algo, irmãos, que é surreal. Imagine uma pessoa que não precisava passar por nada disso. Por nada disso. Ele deixou a glória dele, a glória do unigênito. Ele estava com o Pai. Ele fez toda a criação, porque em Gênesis vai falar, façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Ele estava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava a Trindade junto na criação do mundo. Olha que coisa linda. E Jesus deixa a glória dele para se fazer homem como eu e você. Passou por todas as dores, passou por tudo, mas em momento algum ele desistiu. Ele foi até o fim e ele não parou de caminhar. Ele foi caminhando até o fim. Foi abandonado, foi cuspido, foi açoitado, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, obrigado, porque o Senhor me salvou. Ele estendeu a mão dele, porque nós estávamos indo à tona, nós estávamos indo a pique, estávamos afundando, mas ele, o que ele fez? A boa mão dele veio nos resgatar. Ele veio nos resgatar. Que nessa noite você possa clamar a Ele. Amém. Fala, Senhor, estenda a sua mão para mim.